E para fazer um balanço sobre o comportamento da economia brasileira ao longo deste ano, o apresentador Roberto Camargo conversou com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Vamos ver. Eu converso com o professor Ricardo Caldas sobre a economia brasileira. Professor, como é que o senhor avalia o desempenho da economia brasileira ao longo de 2022? Bom, Roberto, eu diria que foi um pouco inesperado, né? O mercado estava trabalhando no início do ano com uma expectativa de crescimento entre 0,5% e 1% para a economia brasileira para esse ano e acabou que ela surpreendeu e a expectativa do próprio mercado agora, pelo último Boletim Focus, é que ela cresça 3% ou até um pouco mais. Então, acabou que ela deu uma espécie de um cavalo de pau, né? E acabou surpreendendo os analistas econômicos, mantendo um fôlego que não era esperado, já que ano passado foi um ano de bom crescimento, né, no mundo todo. No Brasil, crescemos em torno de 5%. Já com os números revisados do IBGE. Então, a expectativa é que ela acalmasse, né, arrefecesse esse ano, mas isso não aconteceu e ela teve esse bom desempenho então, em torno de 3%. Não temos o número oficial ainda, só vamos ter esse número no ano que vem, mas a estimativa do mercado é em torno de 3%, que é um número bom, é um número positivo. Por outro lado, tivemos também aí uma inflação variando um pouco fora das expectativas do Banco Central ou não? Então, no caso da inflação é interessante, porque no ano passado nós estouramos todas as metas, né? Chegamos a uma inflação de 2 dígitos, né? Mais de 10%. A expectativa do mercado é que o Brasil repetiria a inflação do ano passado, estaria alguma coisa entre 8, 9, um pouquinho abaixo, mas mais ou menos dentro dessa grandeza. E aí, para a surpresa de todos, nós tivemos uma inflação alta no primeiro semestre, como era esperado, mas nós tivemos também uma deflação que ninguém esperava, que surpreendeu o mercado e acabou que essa deflação conteve um pouco a inflação e a expectativa do mercado agora, pelo último Boletim Focus, é que a inflação esse ano fique em torno de 5,8%, 5,9%, talvez abaixo de 6%, o que é um ótimo desempenho se você pensar em termos que nós tivemos 10% de inflação no ano passado, tem em torno de 5,8%, realmente é um desempenho muito bom e inesperado, ninguém aguardava esse resultado. E por trás desses dois aspectos, né, o crescimento econômico acima do esperado e a variação intensa de preços, nós temos aí a taxa de juros. Como é que ela se comportou ao longo do ano, professor? Perfeitamente, Roberto, você colocou muito bem essa questão. Para se chegar a essa contenção da inflação, foi necessário aumentar a taxa de juros. E acabou que ela realmente subiu muito, ela ultrapassou 13%, está em 13,35%. A expectativa do mercado já desde meados do ano é que ela se mantivesse nesse patamar até que a inflação começasse a ceder, o que acabou acontecendo. Então, a taxa de juros se manteve num patamar elevado. Qual a função de uma taxa de juros tão elevada? Conter o consumo, evitar que as pessoas se endividem ou peçam créditos para comprar produtos e acaba que você tem um arrefecimento da economia, que foi o que aconteceu nos últimos meses. E de forma bem objetiva, professor, expectativas para 2023 e início à manutenção desses números que a gente tem visto, então. Veja bem, em termos de crescimento, a expectativa é menor. A expectativa é que no ano que vem o crescimento seja menor do que esse ano, alguma coisa em torno de 1,5%, tem gente que fala em 1%, tem gente que fala em 2%, mas nessa faixa, 1 a 2%, em média eu diria 1,5%. E em termos de inflação, a expectativa do mercado é algo semelhante a esse ano, em torno de 5%, podendo chegar a 5 a 5,5%. E com isso, a taxa de juros pode cair, mas muito pouco. A expectativa do mercado é que ela fique nesse patamar, em torno de 11% a 12%, muito próximo do patamar atual. Muito bem. Obrigado, professor. Até a próxima. Eu agradeço.